Shalom! Bem-vindos a mais um comentário da Parashá da semana. E hoje vamos falar sobre a Parashá Lech Lechá. A leitura está no livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 até o capítulo 17, verso 27. A leitura da Haftará está no livro de Isaías, capítulo 40, do verso 27 até o capítulo 41, verso 16. E a leitura do Brit Hadashah está em Romanos, capítulo 4, do verso 1 ao 25. Então, a Parashá tem o nome Lech Lechá, que significa literalmente saia. Depois de se mover para a região de Harã, Abrão recebe a orientação do Eterno para sair desse país e se afastar dos seus parentes, sem saber exatamente para onde ele iria. Devemos notar que naquela época, para Abraão, isso significaria que nunca mais iria ver o seu pai ou qualquer outro dos seus parentes. Nesse momento, o Eterno fez uma aliança unilateral com Abrão, garantindo que faria dele uma grande nação e onde alguns parâmetros de bênçãos seriam permanentes por toda a sua descendência. Sem questionar, ele saiu com a sua esposa Sarai, seu sobrinho Lot e todos os bens que ele tinha aos 75 anos de idade, e eles se dirigiram para a terra de Canaã. Durante o trajeto, o Eterno declarou que toda aquela terra por onde ele estava andando seria dada à sua descendência. Abrão e Lot tinham muitos bens, e a terra já não poderia sustentar todos os rebanhos juntos, e por isso causou dissensão entre os pastores deles. Abrão julgou por bem separar-se do seu sobrinho, e assim Ló optou em morar na planície do Jordão, e Abrão seguiu em direção oposta na região de Canaã. A terra que Ló escolheu era fértil e bem irrigada, mas o povo que morava nas cidades daquela região era moralmente corrompido e ele viveu entre eles. O Eterno reiterou a sua promessa de dar toda aquela terra à descendência de Abrão, bem como iria multiplicar grandemente o seu povo. Houve uma guerra entre os reis na região onde Ló vivia. A sua cidade foi dominada e todos, incluindo Ló, foram levados cativos, bem como todos seus bens foram carregados como despojo. Abrão soube disso e organizou os seus homens, 318 deles, e foi libertar o seu sobrinho. Ele venceu batalhas e trouxe tudo que os reis haviam confiscado de Sodoma. No retorno, ele encontrou-se com Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Eterno. Um tempo depois, veio a palavra do Eterno a Abrão e garantiu que lhe daria um descendente para cumprir a sua promessa, e Abrão creu nele. Sarai, sua esposa, era estéril, e devido a isso imaginou que poderia dar um descendente ao seu esposo através da sua escrava egípcia Agar, e dela nasceu Ismael. Aos 86 anos, Abrão teve então seu filho, mas não seria ele a herdar as promessas do Eterno. 13 anos depois, o Eterno reitera as promessas feitas anteriormente e muda o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de muitos. Foi estabelecido então o Brit Milá, que é a circuncisão, para Abrão e todos os homens com ele. A esposa de Abraão também tem o seu nome mudado de Sarai, que significa zombaria, para Sara, que significa princesa.
garantindo que ela daria um filho a ele, mesmo sendo tudo improvável devido à idade e por ser estéril. Abrão, Ismael e todos os homens da casa dele foram circuncidados no mesmo dia. Na Haftará, a palavra do Eterno através do profeta Isaías é dirigida a Jacó. Muito tempo depois das promessas feitas a Abraão, o povo israelita esquece do que foi dito e reclama como se tivessem sido abandonados. O Eterno afirma que nada mudou. A sua mão continua estendida para livrar Israel dos seus inimigos e prover as suas necessidades. Israel não foi rejeitado. Eles nunca serão abandonados. Na leitura escolhida do Brit Hadashah, Shaul comenta sobre os aspectos da fé de Abraão e o quanto essa confiança é valorizada pelo Eterno. Em termos de obras, Abraão não fez muitas coisas, mas o diferencial foi a sua confiança incondicional, que era totalmente depositada nas palavras do seu Deus. A paternidade da fé atribuída a Abraão foi concedida antes mesmo da aliança da circuncisão. Portanto, a confiança está disponível a todos os povos e não apenas Israel. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Por isso que diante do Eterno, ele é pai de todos os que creem. Da mesma forma que foi creditada a justificação a Abraão pela sua confiança, assim também nós, se confiarmos nas palavras de Yeshua, seremos justificados de todas as nossas transgressões. E assim, que o Eterno possa dar pleno entendimento e edificação a todos que meditarem em toda a leitura desta semana. Que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.